Meus irmãos, essa é a nossa última mensagem na série Em Reforma. Até aqui nós vimos da fé cristã. No último domingo nós falamos sobre a reforma no casamento, uma mensagem mais prática. E hoje eu quero falar sobre a visão reformada sobre o trabalho. E como eu disse no último domingo, só preciso de uma água. Obrigado, amigo. Como eu disse no último domingo, nós costumamos pensar que a reforma protestante tem apenas um impacto teológico dentro da igreja, não é? Mas não. O impacto da reforma protestante, ela é muito maior. Olhando para a reforma, e principalmente a igreja em nossos dias, nós temos falado que é necessário sim nós termos uma nova reforma teológica hoje. Isso se dá porque muitos abandonaram a suficiência de Cristo e têm adicionado outras diversas coisas na vida da igreja. Mas há também uma necessidade de reforma na visão que as pessoas têm sobre casamento, como vimos semana passada, e sobre trabalho, como veremos. Infelizmente, muitos cristãos abraçaram uma noção pagã de trabalho. Muitos veem o trabalho meramente como um mal necessário, apenas para se ganhar dinheiro. Já outros, devido àquela tão famosa fragmentação da vida, não conseguem fazer a integração entre fé e trabalho. São coisas que parecem antagônicas, distantes uma da outra. Certamente você já ouviu alguém falar, mas eu não misturo a minha religião, a minha fé com o trabalho. Você já ouviu isso? Embora pareça uma fala bonita, não pode ser verdadeira. Simplesmente porque você não deixa de ser quem você é no trabalho. Se caso isso aconteça, é algo perigoso. Pode ser que exista aí uma dupla personalidade, viu? Mas essa é a ideia do secularismo. É a ideia de fragmentar, de dividir a vida, de tornar a fé cristã algo que apenas eu vivo dentro de casa, ou então na igreja aos domingos. As pessoas, o secularismo quer fazer com que a fé cristã seja apenas reclusa ao ambiente privado. Eles não querem uma fé pública. E, portanto, muitos não conseguem fazer uma ligação da fé cristã com a sua própria vocação, com o seu próprio trabalho. Nessa noite, eu quero ser rápido com vocês, eu quero dividir o sermão em 4 pontos, mas antes eu quero fazer a indicação de alguns livros, alguma literatura sobre o trabalho. Eu coloquei 2 aqui, um deles é Tim Keller, Como Integrar Fé e Trabalho, Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus, é um livro maravilhoso, e o outro é O Evangelho no Trabalho, Servindo Cristo em Sua Profissão com um Novo Propósito. Também não coloquei ali, mas tem uma outra indicação que é O Pensamento Econômico e Social de João Calvino, escrito por André Bieler. É um livro maravilhoso também. Então, se você tiver a oportunidade de adquirir algum desses livros, assim o faça, que vai ser bênção na sua vida. Amém? Meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero ver com vocês é a visão de trabalho bíblica e também ao longo dos anos. Eu sei que talvez não vai ter muito um caráter de pregação, nós vamos apenas ter um panorama, né? E vamos ver à luz das Escrituras a ideia de trabalho e também alguns pontos que queremos levantar. Inicialmente, nós vamos então ver como a ideia de trabalho e vocação foi entendida ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Para termos ideia, a cultura judaica entendia que o trabalho era parte dos propósitos de Deus na criação. No judaísmo, o trabalho manual, principalmente, não era desvalorizado. Pelo contrário, no judaísmo se tinha uma grande ênfase no valor do trabalho, seja ele intelectual ou manual. Já no período do Novo Testamento, a visão de trabalho no mundo grego tem
é profundamente influenciada pelos filósofos como Sócrates e Aristóteles, Platão e Aristóteles. Para termos ideia, um dos livros mais famosos de Platão, A República, Platão defende a ideia de divisão no trabalho, onde, segundo ele, os filósofos deveriam governar, os guerreiros defender, e os artesãos e agricultores é quem realizavam o trabalho manual. Tanto para Platão e Aristóteles e a cultura grega, o trabalho manual, braçal, era visto como uma maldição. O que realmente importava era o trabalho intelectual. Para eles, os trabalhos manuais eram destinados às classes baixas. E mais, na Grécia Antiga, o entendimento de que o trabalho era uma atividade inferior, era uma atividade apenas necessária para suprir as necessidades humanas. Aqui nós já vemos o trabalho como um mal necessário. Os romanos, mais tarde, na sua visão sobre trabalho, não vai ser muito diferente dos gregos. Isso se dá porque os romanos adotaram muitos conceitos desenvolvidos pelos gregos. E é interessante que essa visão negativa em relação ao trabalho vai refletir no cristianismo primitivo. Percebam as influências que nós temos. Em especial, não sei se você já ouviu falar, mas no surgimento de monastérios. Muitos cristãos nos primeiros séculos do cristianismo foram fortemente influenciados pela visão dos romanos. Muitos não tinham uma compreensão positiva acerca do valor do trabalho. Para termos ideia, um dos pais da igreja, chamado Eusébio de Cesareia, apesar de contribuir muito teologicamente e contribuir para a vida da igreja, nesse momento ele dizia que a perfeita vida cristã era dedicada a servir a Deus. Ou seja, para ele só existia valor no trabalho ministerial, digamos assim. Para ele, quem escolhia uma vida de trabalho secular era um cristão de segunda categoria, porque viver e trabalhar no mundo era desistir do chamado cristão, que era de primeira classe. Outro teólogo que nós gostamos muito, mas que também é influenciado por essa visão, é Santo Agostinho. Em seu livro A Cidade de Deus, ele escreve que o próprio trabalho, mesmo o que é útil, é um castigo. Você concorda com essa visão? Não. E só nós vamos encontrar uma exceção, lá pelo ano 529, onde temos uma outra visão sobre o trabalho. É a visão de São Bento. Você já ouviu falar? São Bento, ou Bento de Núrcia, que no monastério ele apresenta essa visão. Ele dizia que a ociosidade é inimiga da alma. Por isso, em certas horas, os irmãos deveriam se ocupar com o trabalho manual e em outras, com a leitura espiritual. A visão estabelecida por Bento, não beneficiou apenas os monastérios, mas toda a sociedade da sua época. O entendimento do trabalho como algo necessário e digno foi importante também para o desenvolvimento econômico e estabilidade financeira das regiões muito próximas dos monastérios. Além disso, para termos ideia, essa ênfase no trabalho contribuiu de forma significativa na valorização do trabalho na própria sociedade ocidental. É claro que ainda nessa época, 529 depois de Cristo, ainda se tinha uma visão negativa do trabalho. Essa visão vai atingir o seu auge na Idade Média. E é na Idade Média em que aqueles que se dedicavam ao trabalho considerado secular eram menosprezados, desvalorizados, em detrimento daqueles que trabalhavam apenas no serviço a Deus, monastérios, igreja, no serviço religioso. É aqui que nós teremos aquela ênfase que até hoje ela é muito popular, onde se faz a divisão entre secular e sagrado.
E essa visão, infelizmente, moldou a Idade Média. Até que Martinho Lutero e mais reformadores são levantados por Deus e até mesmo a visão de trabalho é restaurada. Conseguem ligar a importância da reforma, as suas contribuições não apenas para a igreja, não apenas teologicamente, mas que impactaram de fato o mundo. E, inicialmente, é através dos esforços que os reformadores do século XVI começam a recuperar essa doutrina bíblica do trabalho. Eles começaram a compreender que toda a vida, incluindo o trabalho diário, pode ser entendida como um chamado de Deus. Mas a pergunta é, será que eles estavam inventando algo novo? É claro que não. Eles estavam simplesmente recuperando a verdade bíblica sobre o trabalho. Ok, mas qual é a verdade bíblica sobre o trabalho? O que a Bíblia fala sobre trabalho? Já no primeiro livro, se você abrir Gênesis, você vai se deparar que Deus lá no começo já está trabalhando. O texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a pergunta é, o que é isso? Trabalho. E o autor do livro de Gênesis descreve a criação de Deus como a sua obra. No princípio, Deus trabalhou. E que o que havia feito era muito bom. No segundo capítulo de Gênesis, nós vemos que Deus trabalha não somente para criar, mas também para cuidar da sua criação. É isso que dentro da teologia nós chamamos de providência. Nós vemos constantemente que Deus trabalha. E mais do que isso, nós não vemos apenas Deus trabalhando, nós vemos Deus chamando trabalhadores para continuar a sua obra. Você pode ver isso em Gênesis 1, 28. Deus ordena aos seres humanos, enchei a terra e sujeitai-a. A ideia é que ainda havia muito a ser desenvolvido. Já em Gênesis 2,15, Deus coloca o homem no jardim para que ele o cultivasse e guardasse. Eu sei que talvez alguns não gostem disso, mas a verdade é que Gênesis mostra que fazia parte do paraíso. Eu sei que o fato de Deus ter inserido o trabalho no paraíso nos causa surpresa, não é mesmo? Porque muitas vezes nós pensamos nele como um mal necessário ou até mesmo como um castigo. Mas o trabalho não é inserido na história depois da queda de Adão, como parte de uma maldição, não. É antes e é uma bênção que Deus dá. Faz parte do propósito de Deus para o ser humano. Na visão cristã, o trabalho dignifica o homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, um texto bem pesado, ele diz, aquele que não trabalha, que também não coma. Os reformadores do século XVI, ao recuperar a doutrina bíblica do trabalho, reconheceram que toda a vida, inclusive o trabalho, deve ser entendido como um chamado de Deus. E dentro da reformada sobre o trabalho, um dos pontos mais importantes é a doutrina da vocação. E essa doutrina que os reformadores, principalmente Lutero, vai trabalhar bastante isso, tinha como ideia mostrar que o trabalho ou a ocupação de qualquer pessoa, desde que seja algo lícito, era um chamado divino. Inclusive, se tem uma história que se conta, que um sapateiro chegou para Lutero e perguntou, ei Lutero, o que eu posso fazer para servir melhor a Deus? E Lutero diz, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Assim você estará agradando ao Senhor. Essa doutrina está mostrando isso. E é aí que os reformadores rompem com aquela ideia de dicotomia. Eles entendiam que o trabalho secular é também uma vocação divina. Outro grupo que recomendo você, meu irmão, minha irmã, a conhecer e estudar,
são os puritanos. Os puritanos entenderam isso muito bem. Há um puritano chamado William Perkins, em que ele afirmava que a ação de um pastor ao cuidar das ovelhas é um trabalho tão bom diante de Deus, como a ação do juiz ao dar uma sentença. Essa visão de que todo trabalho é uma vocação dada por Deus aos homens, traz dignidade, pois todo trabalho passa a ser visto igualmente importante diante de Deus. Portanto, se não há separação entre secular e sagrado, o nosso trabalho deve ser um serviço a Deus, para que o nome dele seja exaltado. E essa compreensão aponta para o fato de que, diante de Deus, não existe trabalho inferior ou insignificante. Devemos lembrar que o fim principal do homem é a glória de Deus, que Deus é soberano sobre todas as esferas da vida humana. E é exatamente por isso que tudo que nós fazermos deve ser feito para a glória do seu nome. Os reformadores entendiam que não é possível separar o trabalho. Não é possível separar trabalho e a glória de Deus. Lutero também entendia que nós respondemos ao chamado cristão para amar o próximo quando cumprimos os nossos deveres em nosso trabalho diário. Muita gente às vezes pensa, não, eu quero algo muito espiritual, eu quero ver coisas, eu quero arrepios. Está aqui algo espiritual. Você servir no seu trabalho, você amar as pessoas no seu trabalho. É ou não é espiritual? Para os reformadores, portanto, a ideia de chamado à vocação é, antes de qualquer coisa, um chamado para servi-lo em qualquer lugar do mundo. Um historiador chamado Hugh Welke, eu acho que é assim que pronuncia, ele resume bem o pensamento de Lutero e Calvino sobre o trabalho. Ele escreve dizendo: trabalhar no mundo de forma motivada, informada e sancionada pela fé cristã, se tornou o meio supremo pelo qual o crente pode demonstrar seu compromisso e gratidão a Deus. Fazer tudo para Deus e fazê-lo bem no serviço ao próximo é a marca fundamental da autêntica fé cristã. Assim se desenvolveu aquilo que é chamado de ética protestante do trabalho, ou visão reformada sobre o trabalho. Só que essa ética do trabalho logo seria ultrapassada pela Revolução Industrial, você lembra? E praticamente no final do século XVIII, agora começam a surgir duas forças que teriam um efeito duradouro sobre a teologia do trabalho. Quais são elas? Capitalismo e marxismo. Muitos historiadores, entre eles está a obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde argumentam que foi a ética do trabalho protestante que inaugurou o espírito do capitalismo, levando à Revolução Industrial e por aí adiante. Enquanto outros sugerem que essa mudança histórica resultou, em vez disso, da corrupção da ética do trabalho protestante. E é justamente nessa época que toda a referência ao chamado, à vocação de Deus, acaba se desaparecendo do mercado de trabalho. Isso se dá pelo fato que tanto o capitalismo quanto o marxismo vêm à busca de uma vocação como um fim em si mesmo e encorajam os trabalhadores a buscarem realização pessoal através do trabalho de suas próprias mãos. A bem da verdade é que nem o capitalismo, nem o marxismo conseguiram ou jamais conseguirão cumprir a promessa de trazer um significado profundo para o nosso trabalho. É exatamente por isso que poucas pessoas, incluindo cristãos, não encontram satisfação em seus empregos. Eu não tenho dúvidas de que a visão de trabalho em nossos dias precisa outra vez ser restaurada. Isso se dá porque estamos imersos em diversos perigos.
que muitas vezes nós nem percebemos, mas que inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, poderão destruir você. Infelizmente, a visão moderna sobre o trabalho, influenciada pelo secularismo, materialismo, consumismo, trouxe diversas distorções na forma como nós entendemos o trabalho, tanto dentro quanto fora da igreja. Esse é o segundo ponto que eu quero ver com vocês. Os perigos contemporâneos na visão de trabalho. O primeiro deles, que é o perigo maior, é sem dúvida a idolatria do trabalho. Nós vemos ao longo das Escrituras que o trabalho é uma bênção, é dado por Deus. O trabalho pode se tornar um ídolo. Ok, mas o que significa dizer que a pessoa torna o trabalho em um ídolo? Isso significa apenas que essa pessoa trabalha muito? Será que ter prazer em nosso trabalho é ser idólatra? Claro. Todas as coisas podem perfeitamente ser boas motivações para o trabalho. E nenhuma delas é necessariamente errada. O problema começa quando a nossa busca por satisfação, a nossa busca por influência, por prestígio em nosso trabalho. E aí nós começamos a fazer dele a fonte suprema de satisfação, de significado para nós. Quando isso acontece, o nosso trabalho passa a ser o nosso Deus. Para muitas pessoas hoje, a sua paixão é o trabalho. E todas as coisas que ele pode oferecer. Dinheiro, prestígio, identidade, prazer e propósito. Mas eu lembro de quando Jesus se encontra com um homem rico, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, 18 a 29. Aquele texto nos ajuda a permitir. Acho que eu vou pegar o outro, está falhando, né? Voltando. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 29. Nós temos ali uma compreensão melhor do que significa permitir que algo se torne um ídolo para nós. Você conhece a história? Um homem rico vem a Jesus para saber o que ele precisa fazer para ele dar a vida eterna. Jesus responde àquele homem o que precisa para ele dar a vida eterna. E aquele homem diz que era exatamente daquela maneira que ele vivia. O que acontece? Jesus então sonda a única área da vida daquele jovem que ele queria guardar para si mesmo. Jesus diz a ele: mas uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Quando o jovem ouve aquilo, ele fica triste. Isso se dá porque ele era riquíssimo. Mas a minha pergunta aqui é: Jesus está condenando a riqueza? Não. Ele apenas revelou o ídolo daquele homem. O seu ídolo o impediu de seguir a Jesus. Um ídolo é algo que desejamos mais do que desejamos a Jesus. Você fez do seu trabalho o seu ídolo? Preste atenção nisso. O seu ídolo pode lhe impedir de seguir a Jesus. Às vezes as pessoas não notam, mas elas fazem do trabalho o seu Deus porque querem ganhar dinheiro e mais dinheiro. E o problema está muitas vezes na motivação e naquilo que nós fazemos com ela. Por que queremos mais dinheiro? Queremos mais dinheiro para conquistar status. Queremos mais dinheiro para gastarmos com tudo o que quisermos. Talvez o nosso coração pode estar inclinado a este ídolo. Ou será que nós pensamos em ganhar mais dinheiro, pensando em como eu posso ser mais generoso?
Como eu posso abençoar pessoas com os meus recursos, com a igreja? Ou será que eu tenho pensado apenas em como eu vou gastar com os meus próprios interesses e desejos? Se a nossa busca por alegria, satisfação e significado estiver centrado naquilo que fazemos e naquilo que estivermos realizando, no final das contas nós não encontraremos nada além de um vazio. Sabe por quê? Porque satisfação profunda e duradoura só pode ser encontrada quando a nossa adoração é dirigida para o único digno de adoração, Cristo Jesus. Outra coisa, problema dos nossos dias, e talvez esse é pouco falado, mas se chama falta de descanso. Consequentemente, quando fazemos do trabalho nosso ídolo, nós não descansamos mais. Estamos em uma era onde que as pessoas são viciadas em trabalho. Tem até um nome, workaholic, é isso? Workaholic. Tem que ter um nome em inglês, né? Onde as pessoas são viciadas em trabalho, adoecem. Muitos sacrificam famílias, filhos, saúde, a igreja por conta do trabalho. E quando nós negligenciamos o descanso, nós estamos duvidando do cuidado de Deus. Estamos pecando. Ah, mas eu não preciso de descanso. Então você se acha melhor do que Deus. Pois Ele trabalhou, e trabalha até hoje, como diz Jesus, mas após o sexto dia da criação, Ele descansou. O que é isso? O nosso Deus nos chama para um ritmo saudável de trabalho e para o descanso. Porque o descanso nos faz lembrarmos de que nós somos dependentes dEle. Quando idolatramos o trabalho, o descanso se torna uma necessidade irritante, que simplesmente nos impede de alcançar os nossos objetivos. Mas Deus exige que descansemos e o adoremos. Bem, na verdade é que um dia nós prestaremos conta, inclusive pela nossa falta de descanso. Meu irmão, minha irmã, você não é escravo do seu trabalho. Você é dependente de Deus, é Ele quem cuida de você. Não sacrifique o que mais importa. Terceira coisa que nós vemos em nossos dias é que as vocações foram substituídas por rendimentos. O que é isso? Até um tempo atrás nós éramos ensinados que deveríamos aprimorar as nossas vocações, os nossos dons, para então servir melhor a sociedade. Nós precisamos de bons médicos, advogados, filósofos, economistas, missionários, pastores. Nós precisamos que as vocações sejam realizadas nas áreas que Deus destinou a cada um. Entretanto, tenho observado há um tempo já, principalmente na faculdade, é que as pessoas não chegam lá com o intuito de aprimorar as suas vocações. Normalmente as pessoas chegam na faculdade pensando, eu preciso escolher algo que vai me dar dinheiro. Essa tem sido a motivação principal das pessoas. E sim, nós precisamos de dinheiro para o nosso sustento, da nossa família. Mas viver tendo o dinheiro como a motivação principal é viver uma visão mundana. Isso se dá porque as pessoas querem apenas ganhar dinheiro para satisfazer as suas vontades. Secularismo. A motivação não está em Deus. Imagine só que você trabalhe por 40 anos, 40 horas semanais, se não mais. Ao todo você vai ter trabalhado mais de 80 mil horas. Você não acha que é muito tempo da sua vida para viver tendo como motivação apenas o dinheiro e o que ele pode oferecer? Essa visão influencia diretamente a vida. A nossa vida, muitas vezes. Os nossos sonhos para os nossos filhos
são constantemente influenciados por essa visão. Nós queremos que eles escolham uma profissão rentável, e nós não perguntamos se é isso que Deus quer para eles, se essa é a vocação que Deus tem para eles. Sejamos sinceros. Quem em sã consciência ora a Deus para que os seus filhos sejam missionários? Pastores, então, nem falar, né? Quem nos ensinou a pensar dessa maneira? Nós precisamos de pessoas vocacionadas em todas as áreas. Como eu disse, nós precisamos de médicos, precisamos de advogados, precisamos de economistas, precisamos de jornalistas, precisamos das diversas profissões e vocações. Nós precisamos também de missionários, de pastores. Precisamos entender que todo o serviço deve ser para a glória de Deus, toda a vocação deve ser aprimorada para a glória dEle. Quem nos ensinou a pensar dessa maneira? Essa visão não cristã de mundo. Mas Deus quer usar as nossas vocações em primeira instância para a glória do seu nome e para abençoar o próximo. Então, qual é a visão reformada do trabalho? Como estamos vendo, o mundo moderno possui uma visão deformada do que é trabalho. E essas distorções entram no coração dos cristãos e da igreja de forma sutil. É por isso que mais do que nunca nós precisamos retornar ao Evangelho. Porque o Evangelho redime a nossa visão de trabalho. Quero ver com você, meu irmão, minha irmã, 2 versículos. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Você encontrou? Assim está escrito: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Sabe o que é isso? O nosso trabalho, independente do que nós fazemos, em qual área que nós atuamos, o nosso trabalho é um dos principais meios que Deus pretende usar para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Ele usa o nosso trabalho para nos santificar, para desenvolver o nosso caráter cristão e nos ensinar a amá-lo mais e servi-lo melhor. Até mesmo aquele colega chato de trabalho é um instrumento de Deus para desenvolver o caráter de Cristo em você, o fruto do Espírito. Interessante que os versículos que nós lemos, nós temos uma declaração maravilhosa. O apóstolo Paulo diz que tudo o que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E ele encerra o versículo concluindo dizendo: é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Percebam, isso muda toda a nossa visão de trabalho. Porque agora o trabalho não é apenas uma forma de passar o tempo e de ganhar dinheiro, como muitos pensam. O seu trabalho, meu irmão e minha irmã, na verdade é um serviço que você presta ao próprio Senhor. Você pensa dessa maneira em relação ao seu emprego? Você percebe que o que você faz em sua profissão é feito, na verdade, como um serviço para o Rei Jesus? Para quem você trabalha? Nós trabalhamos para Jesus. Isso é a coisa mais importante que nós podemos saber e lembrar a respeito do nosso trabalho. Por isso que o trabalho deve ser um meio de adoração a Deus. Percebam que as coisas devem estar no seu devido lugar. Nós não podemos adorar o trabalho, mas nós devemos usar o trabalho como um meio para adorarmos a Deus. Portanto, como diz Paulo, façam tudo de todo o coração como para o Senhor. Use o seu trabalho como adoração diária a Deus.
sabendo que ele não está restrito às quatro paredes da igreja, mas Deus está no escritório, no campo, na casa. Todo o trabalho precisa ser feito para a glória do nosso Deus. Outra coisa que precisa ficar claro é que na visão dos reformadores, a vocação é a forma como Deus cuida das pessoas. Você sabia disso? Eles entendiam que Deus poderia mandar pão diretamente do céu. Claro, Deus é Deus. Mas Ele usa um padeiro. Deus poderia curar diretamente, e Ele faz. Ele cura, mas de formas ordinárias, normalmente Ele usa médicos. Deus poderia proteger diretamente, mas Ele usa policiais. Poderia educar diretamente, mas Ele usa professores. O trabalho é a maneira comum, ordinária, pela qual Deus realiza a sua providência. Muda ou não muda tudo? As pessoas serão influenciadas, serão abençoadas pelo seu trabalho. Ah, mas eu faço só isso. Não é só isso. Você deve fazer para a glória do seu Deus. Portanto, para nós finalizarmos, a pergunta que eu faço é: e agora? Agora que nós vimos uma visão cristã do trabalho, como nós trabalharemos? Devemos fazer perguntas como: se Deus é o mais importante, como isso transforma a maneira como nós trabalhamos? Iremos trabalhar amanhã de manhã. Nós amamos o final de semana, mas a gente não gosta muito da segunda, parece, né? Mas como isso transforma a nossa relação com o emprego que temos, com o dinheiro que ganhamos, com as decisões que tomamos e com o Deus a quem servimos? Por que você trabalha? Talvez você precise alinhar a motivação do seu coração. Outra coisa, você não é a sua profissão. Vivemos em um mundo que diz: você é aquilo que você faz. O seu valor está no seu desempenho. Mas quem você é? A sua identidade não está no quanto você produz. O seu valor não está nisso. O seu valor, a sua identidade está em Cristo Jesus. Outra pergunta é: como está o seu dia a dia? Trabalhar sem descansar é pecado. Sim, é isso mesmo, pecado. Pecado porque revela a incredulidade. Pecado porque revela uma falsa ideia de autossuficiência. O descanso semanal não é opcional, é mandamento. É Deus dizendo: olha, eu sou Deus, você não é. A pergunta é: você tem sacrificado a sua família por causa do trabalho? Você tem negligenciado a sua vida devocional por causa do trabalho? Você tem deixado de congregar porque está sempre ocupado demais? Você tem trocado descanso por mais horas de produtividade para se sentir útil? Se você estiver fazendo isso, pode ser que o seu coração esteja inclinado a um ídolo. Mas que nessa noite, com o auxílio do Espírito, você possa reformar a sua visão sobre o trabalho. E a partir de amanhã, trabalharmos todos para a glória do nosso Deus. Para servi-lo melhor. Para honrar com aquilo que nós fazemos. Lembrando que é a Deus em primeiro lugar que nós estamos fazendo. E consequentemente estamos abençoando o próximo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo. Te louvamos por podermos ouvir acerca da Tua palavra, entendermos essa visão bíblica reformada do trabalho. Não nos deixe, Senhor, com que vivamos vidas fragmentadas, que façamos divisão entre secular e sagrado, mas que toda a nossa vida seja para a glória do Teu nome.
quer na igreja, quer em casa, quer no trabalho, onde quer que estejamos, nós queremos que o seu nome seja exaltado, seja conhecido, seja glorificado. Senhor, nós queremos ser modelos de cristãos, modelos de fiéis. Queremos fazer o nosso trabalho com excelência, porque entendemos que as nossas vocações, os nossos serviços, foi o Senhor quem deu. Que possamos amanhã, ao acordar, lembrar do que ouvimos e poder te servir com fidelidade em nosso trabalho. Que possamos ser pessoas íntegras, fiéis, pessoas que realmente vão fazer tudo com excelência, porque sabem que estão fazendo para o Senhor. É assim que o seu nome é exaltado, que vidas também são alcançadas e abençoadas pelo fruto do nosso trabalho. Assim nós oramos e te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Ainda